Terceira Visão está trazendo para vocês hoje a presença do médico Eliezer Mendes, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, muito curioso, dentro dos estudos dos estados de transe, da hipnose, e já escreveu vários livros, 6 livros a respeito do seu trabalho, em que ele intitula Psicotransiterapia. Eliezer, eu li um dos seus livros, A Personalidade Intrusa, em que o senhor conta um caso até muito interessante, né, de um paciente que foi dado por morto, não é? Teve um estado de óbito, foi enterrado, e que mais tarde ele se comunicou numa sessão espírita, dizendo que ele foi enterrado vivo, né? E depois... Mas como é que foi esse caso? Participava de um plantão do Sandu, serviço extinto hoje, Sandu não existe mais, e fui atender um chamado distante, naquela história de ter de atender 10 chamados em sequência. Quando eu cheguei à residência, a família anunciou que o paciente havia falecido e dispensou o atendimento. Então eu inseri na ficha que não ia fornecer o atestado de óbito, porque a instituição Sandu assim determinava, desde que a família avisou que o paciente havia falecido. E retornei à sede do posto, encaminhando para o médico assistente, o médico particular daquele paciente, para dar o atestado de óbito. O homem foi enterrado e apareceu numa sessão espírita uma mensagem dizendo: eu fui enterrado vivo. Se quiserem saber da verdade, mandem desenterrar e vão ver que eu estou virado ao contrário, eu estou de barriga para baixo. E foi constatado, realmente ele estava virado de barriga para baixo. Doutor Eliezer, o que é a psicotransiterapia? Esse nome é uma maneira eufônica de juntar transe com terapia e dar um aspecto de psiquismo. Transe é crise, você sabe. Terapia através da crise. Então, todo estado emocional intensificado, todo estado alterado de consciência é uma crise. Então, é trabalhar com o transe, trabalhar com a crise, com o estado alterado de emoção e consciência. Há muitos anos, desde criança, eu sentia uma dor de cabeça terrível. Era acompanhada quase que diariamente por essa dor de cabeça. E antes de ir nesse Instituto Brasileiro de Psicotranse, faziam mais ou menos 25 dias que eu tinha dor de cabeça assim, permanente. Dia e noite eu já levantava com essa dor de cabeça, acordava e ia dormir com essa dor de cabeça. Eu estava intoxicada de remédios. E fui conhecer esse instituto porque, como artista e pintor, o artista é muito curioso. Então a gente quer conhecer tudo. E no primeiro dia que eu cheguei lá, o médico pediu para que eu fosse para a parede, que encostasse a minha cabeça na parede. Imediatamente eu senti assim uma luz muito forte. Parece-me que eu me dividi em 2 pessoas. Eu senti que voava. E nisso eu já me senti muito bem. Esta pintora fez uma regressão, voltou séculos e talvez milênios, encontrou aquela cultura da qual ela fez parte e expõe isso hoje nos seus novos quadros. Então, à medida que eu comecei a fazer o tratamento, porque o tratamento consistia principalmente de relaxamento. Então, à medida que eu comecei a relaxar, eu parece que comecei a sair. Eu eu comecei a me olhar. Eu comecei a me olhar, voar, e parece que eu estava em cima do mato, e parece que eu estava não sei aonde mais, né? E de repente, eu me vi numa porta escura, onde eu tinha muito medo de entrar. E quando essa porta entrou, parece que eu fui empurrada para ela, eu me vi numa arena romana. Eu me vi numa arena e me parece que eu sentia muito medo de estar lá, mas eu fui empurrada.
E quando eu estava na metade, eu senti uma dor muito forte, alguma coisa me agarrou aqui. E nesse impacto, gente, quando eu voltei, eu não tinha mais dor de cabeça até hoje, né? Não tenho mais aquela dor de cabeça. O senhor sente que a regressão é voltar, lembrar de vidas passadas? Ele é terapêutico? Em que sentido? É estupidamente terapêutico, meus Pereira. Basta você pensar um pouco, que é do seu conhecimento, eu sei, que toda doença mental, especialmente a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva e a própria epilepsia, está baseada no estado regressivo. Toda esquizofrenia é uma vivência, é uma regressão. É uma vivência, um outro tempo, um outro estado, uma outra emoção que já passou há séculos ou milênios. Mas tudo isso estava gravado no inconsciente, segundo Freud. Nos campos informacionais do universo, segundo os soviéticos. Mas não sei por que estoura na cabeça do doido. Né? Por que estoura? Por que volta, né? Então, nessa discussão com os soviéticos, eles diziam, são gravações nos campos informacionais do universo que os sensitivos captam e expõem. Eu digo, e na cabeça do doido vai o quê? Quando ele está retornando a esses estados ditos mórbidos, né? Porque mórbido é depois que vira doença. Mas no começo, o estado emocional intensificado da esquizofrenia, bem compreendido, ele é um estado de iluminação. Eu sei que o senhor trabalha com hipnose. Como é que a hipnose entra nisso? Hipnose é a porta de entrada para o grande trabalho, para o grande evento da fenomenologia parapsicológica. E a hipnose é uma grande arma que, infelizmente, a medicina não tem usado convenientemente durante este século, eu digo. Porque até o final do século passado ela foi muito utilizada. A energetização do corpo humano, você usa também no seu trabalho? Nós sempre entendemos duas coisas: corpo físico, corpo espiritual. E agora os soviéticos, que são os mais materialistas do pedaço, eles inventaram de chamar assim, corpo físico, corpo energético. Ainda acharam o nome mais bonito, corpo bioplásmico. Aprender a trabalhar com as leis que regem esse campo energético, que está em nós, está fora de nós, está aqui, ali, além. Está no passado, está no futuro. Eliezer, muito obrigado. Foi um prazer ter aqui conosco. Até logo. Obrigado a você, Gasparetti, por ter essa oportunidade.
pessoas com problemas mentais é cada vez maior, principalmente nas grandes cidades. A cura dessas doenças é muito discutida e pouco resolvida. O médico baiano Eliezer Mendes, através de várias pesquisas, desenvolveu um novo método de cura, a psicotranse. A psicóloga Lise Jacinto, uma das profissionais que trabalha na clínica Dr. Eliezer, explica. Nós atuamos com a técnica de transidentificação, que seria um processo terapêutico, mas usando a sensibilidade, que seria uma sensitiva, captando, através da sensibilidade, o inconsciente do paciente, entrando em estado alterado de consciência, em transe, estado hipnótico, né? Então, o sensitivo capta o inconsciente da pessoa e, dentro dessa manifestação do fenômeno paranormal que o sensitivo já possui, treinado, né? O sensitivo treinado, ele consegue eliminar fenômenos de comportamentos, emoções, sentimentos que o paciente possa estar acontecendo com ele na vida natural, normal. Ele vai conseguindo captar esse inconsciente e limpar o campo energético. É uma pessoa que está em estado de transe, né? E socialmente está marginalizada, por exemplo, porque não consegue se adaptar ao social, tem um estado de loucura, como se diz, né? Na realidade, ele não está louco, ele está regredido. Então, com esse processo da transidentificação, você limpa esse processo dele, trazendo ele para a consciência, ele começa a se adaptar socialmente e lidar com essa parte dos fenômenos paranormais como uma coisa natural. Dr. Eliezer está hoje afastado de suas atividades devido a problemas de saúde, mas a terapia criada por ele já provocou grandes mudanças, não só para os seus pacientes, mas também para o próprio médico. Quando eu senti que transformar um epilético em sensitivo era uma realidade, isso me mudou muito. Não que eu quisesse fazer isso, mas eu cheguei a pensar, sou capaz de deixar a medicina normal, tradicional, só para cuidar desse tipo de gente. Ou seja, transformar epilético em sensitivo. Este rapaz era um paciente da medicina convencional, epilético, vivia à base de remédios que nunca resolviam o seu problema e causavam outros tão sérios que chegou a pensar até em suicídio. Desde os 5 anos, eu tendo várias crises epiléticas, né, que chegava 2 a 3 vezes ao dia, isso aí, tomando medicamentos fortes como Gardenal e Tegretol, eu não conseguia, dormia muito, era muito devagar em tudo, meu raciocínio era muito lento, entendeu? E até na minha vida sexual isso me atrapalhou muito. Aquela parte que, que com 17 anos eu não conseguia ter nada. Conheci uma professora de inglês, ela frequentava aqui o trabalho do Dr. Eliezer, e ela me indicou aqui. Cheguei, me apresentei para ele e tal, expus o meu problema. Aí eu comecei a frequentar o trabalho dele. Com 1 mês, eu larguei os remédios. E entrei de cabeça mesmo, fiz tudo que ele mandava, que ele colocava no trabalho para fazer, exercício de respiração, de autoconhecimento, autocura, e entrando nos transes, eu ia trabalhando. Eu parei com os remédios e agora eu estou trabalhando aqui na clínica com o pessoal, ajudando as outras pessoas que vêm aqui com o mesmo problema. Eu cheguei até tentar o suicídio. Eu peguei, que eram 60 comprimidos, assim, todos os remédios, e coloquei num copo, e quando eu fui tomar, assim, o copo estourou. Na hora eu fiquei sem saber o porquê, eu só limpei aquela bagunça toda, pra ninguém ficar sabendo, e até hoje ninguém sabe disso, da minha casa. E hoje eu sei o porquê disso, porque, poxa, são forças que nós não conhecemos, agora eu estou procurando conhecer, agora eu controlo minhas crises. Como eu tinha várias crises na rua, eu caía, vivia caindo, entendeu? Minha mãe, minha família toda tinha o maior cuidado, eu não podia sair, não podia fazer aquilo ali. Agora eu tenho a minha vida normal, entendeu? Estudo, trabalho. A atriz Lídia Bronde está afastada da televisão, do teatro e do cinema há vários anos devido a uma síndrome de pânico. Ela conta como está sendo curada. Olha, é difícil falar da síndrome do pânico, porque só quem tem sabe, porque na verdade são medos sutis. Evidentemente, existem graus. Tem pessoas que não saem de casa, né? Eu sempre forcei a sair de casa, a dirigir, mas era tudo muito difícil, sabe? Eu tinha uma insegurança assim profunda
e vinha uma sensação, não sabia quando vinha, porque vinha e nem como ia embora. Então, me deu uma vontade muito grande de fazer uma regressão. Mas, junto com isso, me veio muito medo também. Eu soube, através de uma amiga, que existia, porque eu não conhecia essa possibilidade, em vez de você mesmo fazer uma regressão, que você fizesse, com a ajuda de um sensitivo, uma captação. E me indicou aqui a clínica. O bom que eu acho da captação é que você não tem como se censurar, porque você está trabalhando com um sensitivo e ele não vai censurar. E, assim, isso tem me orientado muito e tornado o processo do meu caminho bastante rápido. Quem faz a terapia com a atriz Lídia Bronde é o sensitivo Ubirajara de Lucena. No caso da Lídia, que já trabalha conosco, com a equipe do Dr. Eliezer há algum tempo, é muito interessante porque há uma contaminação na energia dela, junto com a minha energia, e a gente passa, nesse momento da captação, a falar uma língua só, né? Resumindo isso, é eu interferindo no campo dela, energético, e fazendo que se mude alguns padrões, né? Então, no caso dela, a gente trabalhou costuma trabalhar fatores de insegurança, fatores de medo, fatores de ansiedade. Basicamente, esse trabalho energético é resumido assim. Outros sensitivos que trabalham na clínica atualmente já foram pacientes, como é o caso desta psicopedagoga que está hoje substituindo o Dr. Eliezer. Eu sou basicamente sensitiva, né? Eu iniciei aqui em função da minha sensibilidade que estava descontrolada. O meu problema inicial já foi um estado de transe mesmo. Eu comecei a entrar... Na época eu não entendia exatamente o que era transe, não usava essa denominação, porque eu venho de uma formação religiosa católica. E, então, transe, médio, enfim, todas essas denominações, para mim, eram desconhecidas naquele momento que eu estava vivendo esse estado alterado de consciência, de emoção. Eu busquei o Dr. Eliezer para fazer esse desenvolvimento, aprender. E aí resolveu o teu problema? Resolveu o problema porque eu aprendi a administrar esse transe, né? Psicotranse seria você estar trabalhando com algumas técnicas onde leva essas pessoas a entrar no seu estado alterado de consciência, de emoção. E à medida que ela vai vivenciando, a pessoa vai se soltando, relaxando, se compreendendo melhor. Márcia é considerada uma esquizofrênica. Depois de 2 anos de tratamento na medicina convencional sem resultados, ela chegou até a clínica do Dr. Eliezer, trazida à força pela família. No 2º dia de tratamento, ela já apresentava sinais de melhora. De que maneira que você colocou para fora? Assim, o que é esse colocar para fora? Através de você colocando ou você... Como foi isso? Explica melhor um pouco. Eu coloquei a vivência, né? Porque esse negócio de sentir. Eu não consigo sentir as coisas. E hoje eu consegui sentir. O que você quer de mim? Não é possível dizer assim. A minha família quer ir pra mim, imagina. Eu quero morrer. Desespero de não ser aceita e colocada de lado depois, como se isso refletisse agora, esse passado vem refletindo agora, mesmo tipo de sensação. Não confiar em ninguém, não confiar em ninguém, parece que todo mundo vem para abusar, para explorar. É assim que você se sente? O que ela falou tem alguma coisa assim que bate, que são emoções, sentimentos seus? Você tem consciência disso que ela está... Na terapia da psicotranse, a cura pode ser feita através do autoconhecimento e até mesmo do processo de regressão de vidas passadas. O nosso trabalho é pegar realmente nos registros da consciência. Isso pode vir desde vidas passadas, né, que a gente trabalha com todas essas informações, à vida do aqui e agora, né? Só que a gente sempre trabalhando na expansão da consciência, fazendo com que o paciente, fazendo com que a pessoa realmente relaxe energeticamente, né?
para que a gente possa interferir nesses quadros energéticos.